Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Nini, do blog Estante da Nini. Eu sei, já faz quase 15 dias que eu não gravo vídeos novos, mas março tá um mês um pouco esquisito, eu nem sei explicar pra vocês o motivo. Na verdade, não tem um motivo especial. Talvez essa seja a 20ª tentativa de gravar um vídeo sobre a hospedeira e eu sempre me enrolo e sempre perco, na verdade, o fio condutor que eu mais ou menos organizei. Então vamos lá para mais uma tentativa para saber se esse vídeo vai dar certo. A Hospedeira é mais um livro do Desafio 2013, Livros e Seus Filmes. Ontem eu não consegui upar o vídeo, então estou regravando hoje, sexta-feira. O filme também estreia oficialmente hoje. Eu sei que algumas pessoas já assistiram na pré-estreia, mas para o público em geral o lançamento oficial aqui no Brasil do filme é hoje. Bom, eu não vou falar da sinopse desse livro, mas eu vou deixar o link do Scooby aqui embaixo no box de informação do YouTube e no blog, vocês já sabem, sempre tem os dados do livro do lado da capa, acima do vídeo. A Hospedeira é um livro da Stephenie Meyer, a autora da saga Crepúsculo. Então eu acho interessante dizer que os únicos dois pontos que eu achei parecidos foram o desenvolvimento do romance, não exatamente o desenvolvimento, algumas características do romance, mas o desenvolvimento desse romance aqui é bem diferente do da saga Crepúsculo e a narrativa da Stephenie Meyer. Eu realmente achei, como algumas pessoas já tinham me alertado, que esse livro tem um miolo, aqui são quase 300 páginas em um cenário só, porque o foco dele é a evolução dos relacionamentos, então não é tanto a ação, até porque a gente está falando de um livro onde uma raça alienígena dominou a Terra. Não foi através de uma guerra, não foi através de uma invasão que trouxe terror. Esse foi um ponto que eu gostei muito do desenvolvimento do enredo dela, que ela vai explicando ao longo do livro. Ela não conta tudo de uma vez no começo, mas os humanos que restaram, os humanos que não foram ocupados pelas almas, que é como ela chama essa raça alienígena aqui no livro, eles vivem escondidos. Então é natural que o foco dele não seja tanto a ação, não seja tanto a mudança de cenário. Mas foi realmente cansativo porque a Stephenie Meyer ela não tem uma narrativa objetiva. Ela gosta de descrever detalhadamente cada cenário por onde os personagens vão passando. No início, quando a protagonista, que nesse livro é a alienígena, que é a Peregrina, de certa forma humana, que ela está ocupando o corpo, também é a protagonista, mas a Peregrina é a de primeiro plano. Quando ela chega nesses novos locais, eu acho interessante que a autora realmente faça uma descrição para o leitor entender o que é e para a própria personagem, que é uma alienígena, que já viveu em planetas que não tem nada a ver com a Terra e nem com os humanos. Mas em determinados momentos, especialmente quando ela já deu aquela explicação inicial, eu não acho tão fundamental que ela descreva tanto assim os cenários. Então sim, algumas pessoas já tinham me escrito lá na minha página pessoal do Facebook e na fanpage do blog, quando eu comentei sobre esse livro, que ele tinha uma parte maçante, mas que depois disso ele começava a ficar, o desenrolar final dele começava a ficar realmente empolgante. E essa foi a minha impressão também. Então, primeira consideração, se você não gostou da saga Crepúsculo, há uma possibilidade grande de você gostar mais de A Hospedeira. Mas ressaltando esses dois pontos, é uma história de ficção científica, então, como eu falei, os humanos vivem escondidos aqui, não tem tanta ação no sentido de mudança de cenários. Então, se você gosta de histórias que explorem um pouco mais a viagem ou percorrendo caminhos, esse tipo de livro não vai agradar você, porque ele é um pouco maçante. Então, no começo, a gente vai conhecer essa personagem, a Peregrina, essa alienígena, quem ela é, como as almas, que é o nome que ela dá para essa raça alienígena, chegou à Terra. Ao longo do livro, a gente vai descobrindo como eles conseguiram atingir um número tão grande de humanos sem criar uma guerra e também como é o funcionamento dessa sociedade. O fato principal desse livro é o seguinte: a Melanie, que é a humana em que a Peregrina foi inserida, ela era considerada uma rebelde. Então, quando ela foi capturada, na verdade, ela tentou se matar. Isso não é um spoiler, tá, gente? Isso é bem no começo do livro. E aí os curandeiros, que é como eles chamam as pessoas que realmente usam os medicamentos para curar,
o corpo humano, eles não são tratados, eles realmente têm remédios para curar qualquer tipo de situação, a não ser, né, que leve um tiro na cabeça, mas no caso a Melanie, ela se joga num poço de um elevador de um prédio abandonado, mas os curandeiros das almas conseguem recuperar o corpo dela e a Peregrina é inserida. Só que a consciência da Melanie, a mente dela, as lembranças dela, ela mesma, não é totalmente suprimida. Então, gradativamente, a Peregrina acha que vai conseguir suprimir essa presença da Melanie na cabeça dela, e a Melanie gradativamente vai começando a conhecer a sua hospedeira, vai começando a ocupar cada vez mais espaços, até que a Melanie começa a compartilhar algumas lembranças bem fortes da vida dela, até ser capturada, e a Peregrina começa a desconfiar que a raça humana não era assim tão ruim quanto a espécie dela vem contando para todo mundo que chega no planeta. O desenvolvimento desse livro é basicamente relacionado na evolução dos personagens, no relacionamento entre eles. O mais importante, é claro, entre a Peregrina e a Melanie, que são as protagonistas. A Peregrina ainda como protagonista de primeiro plano. Mas conforme a Melanie vai compartilhando essas imagens, essas lembranças, a Peregrina vai começando a ter aqueles mesmos sentimentos por aqueles personagens. E aí elas partem numa aventura que é tentar encontrar um esconderijo que o tio da Melanie já tinha planejado há muito tempo, quando as pessoas ainda consideravam ele um maluco que só pensava em teoria da conspiração, mas que provavelmente tenha se salvado porque tenha sido um dos primeiros humanos a ter percebido que alguma coisa estava errada no planeta. Só que detalhe, esse esconderijo fica no meio do deserto, e elas vão totalmente despreparadas para o meio lá do deserto tentar encontrar que caminho é esse. Até que elas quase morrem e são encontradas por essas pessoas. Então, a partir daí é que realmente o livro vai ter o seu momento mais intenso e também o seu momento mais cansativo. A Peregrina é levada para esse esconderijo, para essa montanha, ela é encontrada lá no deserto por um dos personagens mais importantes no decorrer dessa história, para ela e para o desenvolvimento geral. Mas ela sofre pra caramba, porque mesmo ela ocupando o corpo de uma pessoa que eles conhecem, algumas pessoas refugiadas naquele local conhecem, ela é inimiga. Eles são os humanos que precisaram se esconder porque uma raça alienígena tomou conta do corpo deles e tomou conta do planeta. Então ela é muito maltratada, ela sofre bastante, mas o relacionamento entre a Peregrina e a Melanie começa a se intensificar bastante. A Melanie, ela é mais explosiva, então tem alguns momentos que a Peregrina, ela baixa um pouco a guarda e a Melanie consegue, por alguns segundos, tomar conta do corpo de novo. Mas como ela age de uma forma impulsiva, ela não está pensando que ela está hospedando um alienígena, isso acaba prejudicando bastante a chegada delas nessa comunidade, fica dentro de uma caverna. Mentira, fica dentro de uma montanha, eles vivem dentro desses túneis que a montanha forma. E aí começa o desenvolvimento da relação muito interessante entre a Peregrina e a Melanie, e entre o corpo da Melanie, mas a consciência da Peregrina, especialmente com aqueles humanos que estão se escondendo dentro da montanha. Acho que não dá pra falar mais muito do livro, porque às vezes me passa um pouquinho, as pessoas me escrevem nos comentários que eu dou spoiler, mas tem alguns pontos que eu não acho que são exatamente spoilers, então pra não correr esse risco, eu vou deixar assim. Realmente, esse momento são mais ou menos 300 páginas, de 560 do livro, em que se passam dentro da montanha, então é mais cansativo. Eu comecei essa leitura no dia 17 de março e só terminei ontem, dia 28. Então, eu tive um começo que eu li mais ou menos 100 páginas, depois eu lia 2, 3 capítulos por dia, e aí quarta e quinta-feira dessa semana que eu realmente li bastante, li 150 páginas mais ou menos em cada dia para finalizar a leitura. Essa parte da montanha, ela é mais demorada, ela até é um pouco tediosa, porque como eu falei, tem momentos em que eu acho que ela não precisaria ter descrito tanto o cenário novamente, porque ela já tinha feito a apresentação anteriormente, e o leitor também consegue fazer algumas conexões sem o autor precisar explicar.
Então acho que ela poderia ter suprimido um pouco essas descrições excessivas para deixar o livro mais enxuto. Mas o desenrolar final foi bem impressionante. Eu tô em dúvida ainda, eu não sei se o final foi o final que eu gostaria de ter visto. Em parte foi, em parte não foi, mas foi pra mim o final satisfatório, porque eu não gostei do final da saga Crepúsculo, então tinha muito receio de como ela ia encerrar esse livro. Já há boatos rolando na internet que ela está escrevendo uma continuação devagar para a hospedeira. Eu não acho interessante uma continuação para esse livro, embora o final dele seja bastante aberto. Há ali vários ganchos para ela continuar essa história. Aliás, o final mesmo, tipo a página final do livro, dá muito essa ideia de que ela fez um encerramento ali com toda a possibilidade de continuar essa história de algum ponto a partir dali. Mas, no geral, acho que ele é um livro com início, meio e fim, e a proposta dele, que foca bastante no relacionamento entre as pessoas e entre os sobreviventes com a alienígena, foi alcançado. Sobre essa parte do livro, para quem abandonou, para quem não conseguiu evoluir na leitura, a minha impressão final foi de que foi necessário todo aquele tempo que a peregrina passou dentro da montanha, porque os humanos precisavam realmente conhecer o que ela é, ela como a alma dentro do corpo da Melanie e ela como a raça alienígena que invadiu a Terra. Então, se ela tivesse resolvido isso muito rapidamente, não ia ficar coerente com a proposta da história que ela criou. Como eu falei, eu também demorei um pouquinho para realmente andar nesse trecho da leitura, porque tem alguns capítulos que são realmente cansativos, não acontece muita coisa, ela descreve bastante para só no final do capítulo ela, encerrar realmente com o tema. Antes eu mostrei para vocês, para mostrar a diagramação, mas aqui, todo início de capítulo tem um título, e esse título está relacionado com o tema que ela vai desenvolver nessas páginas seguintes. Eu gostei do livro. No início eu pensei que eu ia gostar mais de Hospedeira do que a saga Crepúsculo, mas como eu embolei um pouquinho nesse miolo e o final me deixou um pouco em dúvida, sim, eu gostei. No mesmo nível, um pouquinho mais talvez do que a saga Crepúsculo, mas eu ainda estou em dúvida com esse final. Eu ainda não sei muito bem se eu gostei ou se eu não gostei. Se eu gostei mais ou se eu não gostei tanto assim desse final. Eu indico essa leitura. Eu acho que se você tentou a saga Crepúsculo e não conseguiu, tente novamente com a Hospedeira. O livro com essa capa volta e meia, tá R$ 9,90 no Submarino, porque a Intrínseca tá lançando a nova edição com a capa do filme. E por falar em edição, eu acho que vale destacar também que essa edição tem muitos problemas de revisão. Muitos problemas. Eu nunca peguei um livro da Intrínseca que tivesse tantos problemas quanto esse. Não são problemas assim tão gravíssimos, tá? Em alguns casos tem um artigo a mais ou um pronome a mais que não combina muito com a frase, então quando você vai fazer a releitura você percebe que tem um extra ali. Algumas palavras provavelmente pode ter sido problema da correção automática, que também não encaixam com a frase. Então, quando você vai reler, você percebe que se você tirar um R, a palavra da palavra que está aqui, surgiu outra palavra, que é a palavra que combina com o contexto. Então, tenham muita atenção quando vocês acharem que não fez muito sentido a frase, façam uma releitura daquela frase para perceber se não tem uma letra a mais na palavra, ou se não tem um pronome ou um artigo a mais, que perde um pouco o sentido do parágrafo ou daquela frase que você está lendo ou do diálogo. Então, quem comprou, se você vai assistir esse vídeo, se você está assistindo esse vídeo bem depois que ele foi postado, se você comprou a edição com a capa do filme, me escreve aí nos comentários. Provavelmente a Intrínseca deve ter feito uma nova revisão para essa edição nova e me escreve se os erros continuam ou não. Eu acredito que não, mas nunca se sabe, né? Eu acho que é isso. Eu queria fazer um vídeo bem curto, mas eu falei bastante, então não sei como é que ficou. Semana que vem eu volto e, como sempre, curta a página do blog no Facebook e também siga o Estante da Nini no Twitter. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei aí embaixo
e inscreva-se no canal para receber as novidades. É isso, gente. Um beijo. Até mais.